Bom dia, queridos irmãos, amigos, inscritos, gente maravilhosa, gente linda do canal, tá? É uma alegria muito grande estar aqui com vocês e no decorrer desses tempos todos em que eu tenho feito vídeos, eu percebi que eu tenho ensinado coisas que fica difícil vocês muitas das vezes compreenderem, porque a mente ela não está muitas vezes voltada de uma maneira assim mais focada, mais aberta, para poder entender certos conceitos que precisam ser colocados aqui. Então, de repente, a ficha caiu, né? A ficha caiu. Eu estive trabalhando errado esse tempo todo, reconheço isso. Eu esqueci que a gente não pode colocar vinho novo em odre velho, porque como o vinho ele tem uma configuração ácida, né? Então, se o odre, que é o recipiente, no passado o que era o odre, né? Era uma bolsa de couro, né? Para botar o vinho, mas o vinho novo tinha que colocar dentro da bolsa de couro nova. Se ela estivesse meio envelhecida, aí o vinho novo ia acabar estourando a bolsa, tá? Então, vinho novo, odre novo, né? Então, o que adiantaria eu chegar para vocês aqui? Eu peguei aqui o meu cavalo aqui do meu jogo de xadrez, né? Tá aqui, meu joguinho de xadrez ali, tá? Então, eu peguei o cavalo aqui para mostrar para vocês. Aí eu chego para vocês aqui e eu digo que esse cavalo é do xadrez. Mas como é que eu vou dizer para vocês que o cavalo é do xadrez se vocês não conhecem o xadrez, se vocês não sabem o que é, nunca viram, entendeu? Lógico, eu sei que todo mundo sabe, é só um exemplo, né? Mas se eu for falar que eu tenho 4 cavalos no meu jogo de xadrez e a pessoa nunca soube o que é xadrez, o que vai acontecer? Ela vai pensar que são 4 cavalos de verdade, né? Quando na verdade se trata de uma peça, ok? Então, baseado dentro desse contexto, que eu quero trazer para vocês o estudo maravilhoso que eu preparei para vocês. É um estudo que tem o objetivo de ampliar o nosso campo de visão. É um estudo que tem o objetivo de fazer com que vocês enxerguem além das lentes, além do trivial, vamos dizer assim, tá bom? Então, vamos lá. Antes de eu começar propriamente o estudo, eu gostaria de contar para vocês uma historinha, né? Uma historinha. Havia um rei no passado, há muito, muito tempo atrás. Havia um rei, tá? Vamos colocar aqui que é esse rei aí. E ele tinha um reino, lógico, tem que ter um reino, né? Rei, né? E aí tinha aquelas guerras, então ele estava ganhando a guerra e ele capturava os inimigos, né? Ele não ia deixar os inimigos vivos, ele capturava, e se o inimigo tivesse alguma coisa de positivo para entregar para ele, de interessante, ele podia até fazer alguma negociata, né? Mas se não, ia todo mundo pro paredão de fuzilamento. Tá aqui os guardas aqui prontos, com as espingardas já na mão prontas, aqui o cara preparado já com a faixa nos olhos, e ele ia ser fuzilado por esse pelotão de fuzilamento. Lógico, fuzilado, pelotão de fuzilamento. Ok, isso é redundante, né? Mas o rei, na sua benevolência, tá? Ele dizia assim, olha gente, mas tem um detalhe. Eu ofereço para qualquer um de vocês a chance de vocês evitarem o pelotão de fuzilamento. Como vocês viram, de um lado tem um pelotão de fuzilamento. E desse outro lado aqui tem essa porta de 5 metros, né? Então, não sei se dá para vocês verem essa porta aí. Não sei se dá para vocês verem. Deixa eu ver se eu chego mais aqui. Tá? Aí vocês vão ver que é uma porta, né? Que tem uma serpente aqui, tem uma outra serpente aí. Não sei se dá para ver, mas a maçaneta que abre ela... Olha aqui uma caveira, ó, muito feia aqui, tá vendo? Ó? Uma porta muito esquisita, muito estranha realmente, né? E a maçaneta dela
São ossos do esqueleto da mão, né? Esqueleto da mão, né? E o rei ainda, para deixar o negócio assim mais eletrizante, né? Ele jogava um pouco de sangue na porta. Entenderam? E aí ele dizia para vocês, eu dou uma escolha para vocês. Vocês querem passar pelo pelotão de fuzilamento ou vocês querem abrir essa porta negra e escura e quem sabe descobrir o que, que tem lá do outro lado, né? E vocês ficarem presos lá não vão morrer. Aí os soldados, né? Eles até tentavam aceitar, mas à medida que eles iam chegando a 5 metros da porta, que eles viam aquela caveira, aqueles ossos, aquelas serpentes, aquela coisa muito feia, o que o pessoal fazia? Dava meia volta e dizia, não, rei, a gente prefere ser fuzilado. Né? Essa história, gente, eu vou terminar no final. Vou dizer o que aconteceu nessa história, tá? Só para vocês terem uma ideia de como é que a mente monta as coisas, de como é que ela fantasia muitas vezes as coisas, tá? Por que nós temos tanta dificuldade em compreender coisas ou situações que não pertencem à nossa esfera de conhecimento? É uma boa pergunta. No segundo vídeo, no vídeo que vai ser a sequência desse, eu vou explicar por quê. Tudo é uma questão do construtivismo que aconteceu desde quando a gente era criança, nos primeiros anos. Tudo começou lá, esse tecido que construiu a nossa personalidade foi feito desde lá do princípio, na escola, no bairro, na sociedade, em tudo que fazia parte desse contexto, né? Mas isso aí é assunto para o segundo vídeo, tá? Então, qual é a nossa real situação? Vocês estão vendo aqui um pregador, né, da Bíblia, a Bíblia na mão, né, os gestos e tudo mais, né? Mas vejam que a cabeça dele está dentro de uma caixa. É aí que entra aquela história, né? Pensar fora da caixa, porque se você não conseguir compreender essa dinâmica, aí realmente fica difícil, tá? Então o que acontece é que nós fomos ensinados a pensar dentro da caixa, ok? Então, o que seriam estas caixas dentro do contexto do estudo aqui, tá? Desse momento. A caixa é isso aqui, irmãos. Aqui nós temos uma igreja assembleia, aqui nós temos, acho que aqui é uma adventista, enfim, são várias religiões aqui, tá? Essas são as caixas que fazem a humanidade ficar, digamos assim, presa, escrava das ideias, das situações, das circunstâncias. Entenderam? Então, é aqui dentro que a gente aprende a ser escravo, né? Dentro do contexto religioso, porque a gente é escravo da medicina, a gente é escravo da política, a gente é escravo da ciência, e tudo tem a sua caixa. Então, os grandes gênios da humanidade, eles se sobressaem por quê? Porque eles conseguem transpor essa barreira e pensar fora da caixa, ok? Então eu vou mostrar por que isso aqui são caixas, tá? No decorrer do... Então aqui nós temos uma pessoa dentro de uma religião. Aqui ela diz, olha, é perguntado para elas, né? O que você está vendo? Aí a pessoa diz, olha, eu estou vendo 4, ó. 1, 2, 3, 4. E você, desse outro lado aí? Bom, eu estou vendo 3, ó. 1, 2, 3. Ok? Então, duas igrejas, tá? Duas igrejas, dois conceitos antagônicos. Um não concorda com o outro, não combina, ok? Beleza. Então, o que eu quero aprender, o que eu quero ensinar para vocês? Uma outra visão que não esteja dentro desse contexto e muito menos dentro desse outro contexto. É isso que eu quero, é a proposta desse vídeo, desse estudo aqui, tá? Qual seria a ideia? Qual seria o correto aí a considerar,
Entendem? Esse é o objetivo do estudo, tá? É como diz aqui, a realidade pode ser tão complexa que as observações feitas de um determinado assunto, vistas de ângulos diferentes, podem parecer bem contraditórias, ok? Será possível pensar fora da caixa? Será possível fazer o cérebro transcender essa caixa? Essa é a grande pergunta que eu me proponho a responder para todos vocês, ok? O que pode ser feito para mudar este quadro? É a grande pergunta. É a pergunta que não quer calar. Tá? O que pode ser feito é isso. Vocês veem aqui uma pessoa, um cérebro, uma cabeça, e de repente a pessoa abre a mente, abriu a mente aqui. Nesse momento que a mente foi aberta, o cérebro, enfim, tem a capacidade de voar, né? de experimentar liberdade, né? de ação, de novas vivências, enfim, tá? Isso é ter a mente aberta, ok? Opa, passei. Tá? Então eu perguntei assim, como é que a gente consegue abrir a mente? A resposta está aqui, tá? Vocês veem aqui um homem estudioso, com um livro na mão, né? Todos esses livros ele já bebeu, ele já comeu, ele jantou esses livros, tá? Essa é a ideia, tá? Então a ideia para que a gente possa sair da caixa, uma delas é essa, tá? Ler, né? Mas não é ler o Tio Patinhas. Tudo bem, a gente pode começar com o Tio Patinhas, com a Magali, o Cascão, Cebolinha. É legal para começar, entendeu? É muito interessante. A outra ajuda, tá? A outra ajuda é a gente ser observador, tá? Eu moro aqui numa ilha, por exemplo, né? Eu sou extremamente observador da natureza. Então eu ficava olhando, por exemplo, os navios, né? Toda hora eles mudando de posição, né? Aí eu comecei a prestar atenção naquilo. Aí eu descobri que pelos navios eu sei se a maré vai encher, se está seca, qual é a condição da maré naquele momento. Só pelos navios, né? Entendem? E aí a gente passa a observar a natureza, os pássaros, né? O movimento da lua, enfim, o movimento do sol, né? Tem época que o sol ele está um pouquinho mais para esse lado aqui, né? Do ano. Aí ele vai mudando as janelas de nascimento dele para cá um pouquinho, mas não é muito. É uma faixa assim de uns, sei lá, de uns 15 graus, mais ou menos, na posição de nascimento dele, né? Então tudo isso a gente vai observando, as flores. Então agora seguindo para a parte 2 do vídeo, né? É a gente ser observador, né? Quer dizer, estudar, ler livros, mas observar o que acontece ao nosso redor, tá? Isso é muito importante. Por exemplo, eu tenho aqui um cubo de gelo, tá? É uma coisa quadrada, né? Como é que eu vou colocar? É igual aquela história do Colombo. Como é que vai colocar o ovo dentro da garrafa? É impossível colocar o ovo dentro da garrafa, né? Mas as pessoas conseguem. Como? Né? Então, se você pensar dentro da caixa, dentro do quadrado, é impossível botar o ovo dentro da garrafa, tá? Mas e esse cubo aqui de gelo? Como é que eu vou conseguir colocar ele dentro desses recipientes? Se vocês analisarem aí, tem esse recipiente aqui em forma de coração, tem esse aqui em forma esqueci o nome, de pinha, né, de um pinho, ou então uma lâmpada ao contrário, né, ou uma pera ao contrário. Tem esse daqui que é
5 estrelas, 1, 2, 3, 4, com, né? Aqui tem de 4 estrelas, não, de 4 estrelas, 4 estrelas, tem esse aqui. Vocês veem que tem vários formatos. Esse aqui em forma de uma vírgula, esse aqui em forma de um coração deitado, inclinado, esse aqui em forma normal, esse aqui em forma de tubo de ensaio, esse aqui diferente, né? Enfim, né? Aqui meio triangular, coração, vocês entenderam? Aí, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, um hexágono, né? Aqui, né? Vocês estão entendendo? Então, como é que eu vou conseguir colocar aqui dentro essa pedra de gelo? Ela não vai encaixar. Então, para mim conseguir colocar essa pedra de gelo aqui dentro, eu tenho que pensar como é que eu vou fazer. Entenderam como é que é? Então, é isso que é o objetivo do vídeo. Mostrar para vocês que existem maneiras diferentes, entendeu? Para solucionar uma situação. Mas se a gente só pensa dentro da caixa, então não tem como solucionar a questão, porque tudo que a gente tem é daquele jeito que a gente aprendeu. Até que chega alguém e mostra, não, tem uma forma simples, fácil, interessante, divertida de fazer a coisa. Então, o que eu posso dizer para vocês é que a gente consegue fazer as coisas sim, se a gente quiser, tá? Então, se dentro de uma caixa acabamos percebendo que os nossos movimentos estão super reduzidos, significa que, infelizmente, nós vivemos numa condição de escravidão, presos, que nem a sardinha dentro da lata. Tá? É isso que eu quero trazer para vocês, que infelizmente nós vivemos como se fosse a sardinha dentro da lata. E não é isso que a gente quer para a nossa vida, com toda certeza, né? Talvez você até diga, não sou escravo, mas será mesmo que você não é escravo? Consegue visitar esta ilha em frente à Zona Sul, é a ilha de Galaparra, tá? Aqui nós vemos, não sei se dá para vocês verem, mas aqui é o Pão de Açúcar aqui. Tá? O Pão de Açúcar, o Cristo Redentor mais distante aqui, né? Aqui é a Pedra da Gávea, tá? Então, quem está lá em Ipanema, quem está ali na Pedra do Arpoador, vê essa ilha aqui, Galaparra, se eu não me engano. Foi onde o técnico do Flamengo, Cláudio Coutinho, infelizmente veio a perder a vida, né? Mas o que eu quero dizer é que essa ilha, tão perto, sabe, tão pertinho, não é uma coisa que você possa visitar. Não tem transporte público para lá. Se você não tem um meio de transporte próprio, você não pode visitar essa ilha. Não é para qualquer um, tá? Então, a sua condição escrava, você é livre, entre aspas. Mas a sua condição escrava não permite que você vá numa coisa que está ali a seu alcance, perto do alcance de suas mãos. Se você quiser, você pode ir na França e bater uma foto lá na Torre Eiffel. Você até pode, mas não é fácil. Ainda mais se você for assalariado. Entende aí? Então, entenda, você é um escravo que tem a liberdade, mas você não pode usar essa liberdade como gostaria. Outro exemplo. Você gostaria de levar os seus filhos na Disney World para ver o Pateta, o Pluto, o Mickey, a Minnie, o Pato Donald? Né? Não é uma coisa para qualquer um ir lá e levar os filhos. Isso é para quem tem não somente a liberdade, mas a condição para isso. Ok? Será que você, como assalariado, ou que ganha um pouquinho mais, 3 mil, sei lá, você tem condição de entrar nesse cruzeiro aqui, no cruzeiro transatlântico do Costa? Dificilmente você vai ter essa condição. Por quê?
Porque é algo que é impensável, é muito caro. Aqui dentro é uma cidade, gente. Aqui dentro é uma cidade. Tem piscina, tem ruas, tem lojas, tem um shopping, tem quadra de vôlei, tem tudo. É uma cidade. Tá? Mas você tem condição de pagar R$ 100, sei lá, R$ 100 não, US$ 100 numa refeição aqui, uma viagem de 7 dias, por exemplo, você vai gastar US$ 700 só para o almoço, fora o acompanhamento, e o jantar, e o café, entende? Tem condição? Então você tem liberdade, entre aspas, porque você não pode usar essa liberdade como muitos. Você também tem condição de jogar golfe? É uma coisa que você pelo menos já viu na vida? Dificilmente, tá? Então, existe uma escravidão, sim, tá? Que lhe restringe de usufruir a vida, né? Quantas vezes você já jogou um tênis? Talvez você tenha conseguido, mas é uma coisa que não é para qualquer um, tá? Será que você teria condição de visitar a Antártida? Isso aí até para os ricos é impossível, porque você tem que ter uma permissão especial, você tem que ser um pesquisador, um cientista, alguma coisa da área para ir na Antártica e apreciar a grandiosidade do Criador Iá, ok? Você teria condição de passar um mês, 2 ou 3 na Suíça, visitando os Alpes suíços aqui, coisa mais linda do mundo? Entende? Então a gente é escravo. Você conseguiria ter uma mansão dessa aqui? Talvez até um sonho, né? Mas nessa qualidade teria que ter muito dinheiro. Então a sua condição de escravo não lhe permite usufruir plenamente o que a vida poderia lhe dar. Isso aqui é uma Ferrari. Você já teve o privilégio, pelo menos, de dar um brilho numa, passar uma graxa nela e tudo, e dar o... Dificilmente. Aqui na cidade que eu moro, por exemplo, não existe nenhuma, tá? E mesmo no estado é difícil, tá? É um carro extremamente fora da curva, né? Então, aí vai entrar a situação. É possível para qualquer um de nós, mas a gente tem que deixar de lado a nossa preguiça. E também, isso tudo se deve não somente à preguiça, mas um impressionante medo de pensar. As pessoas têm medo de pensar. A pessoa diz logo, olha, isso não é para mim. Isso aí não é para mim. Eu não tenho condição. A pessoa já determina. Henry Ford, o dono dessa marca que saiu do Brasil agora, esses meses aí, mês passado, né? Ela saiu do Brasil, a Ford, ou Ford. Esse cara, ele dizia o seguinte: se você pensa que você não é capaz, ou se você pensa que você é capaz, não importa, de qualquer jeito você está certo, né? Porque se você disser no seu coração, eu não sou capaz, você não vai ser capaz. Mas se você disser, eu sou capaz, você está com a verdade, entende? Então tudo vai depender do que você pensa de você, da sua vida, né? Porque o que acontece? Lá na escola atrás, quando a gente começou essa série aqui, eu deixei bem claro que a coisa começou lá atrás. Seu burro, seu incompetente, seu isso, seu aquilo outro, tu nunca vai chegar a lugar nenhum. Isso é o que a gente escutava na pré-escola. Isso é o que a gente escuta dentro da nossa família. Seu burro, tu nunca vai conseguir. É assim. Então a gente tradicionalmente trouxe isso para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Então a gente não consegue ser... felicidade não é para mim. Por que não é para você? Porque você já determinou no seu coração que você não é digno da felicidade. Entenderam? Então,
quando a gente tem essa preguiça e esse medo de pensar, a gente abre espaço para que outras pessoas pensem por nós. E aí é que está o problema. As pessoas pensam no nosso lugar, né? Então a gente tem que ter atitude. É importante, é mister que a gente tenha sede do saber, sede da sabedoria, fome. É isso o que a Bíblia nos ensina, que a gente tem que buscar o conhecimento. Provérbios capítulo 2, leiam Provérbios capítulo 2. Busquem a sabedoria, o conhecimento, compreender o Criador que fez todas essas coisas maravilhosas, como quem procura o ouro, como quem procura a prata. Esse é o segredo. Esse é o segredo do sucesso, é o segredo da vida, é o segredo da felicidade. É quando a gente tem a atitude de fazer como César, né? Vi e venci. Tá? A nossa saúde aqui, tá? Eu não escondo minha idade, não escondo minhas rugas, nem tem, né? Eu não escondo o que eu sou, como eu sou. Eu tenho, gente, 59 anos de idade, olha a cara de menino, ó. Tá vendo aí, ó? Cara de menino, né? Mas qual é o segredo disso? A nossa saúde, não importa se é física, mental ou espiritual. A nossa saúde, ela está intimamente, tá até errado aqui, ela está intimamente relacionada com o equilíbrio desses três pilares, o físico, o emocional e o espiritual. Eles têm que estar em harmonia, em equilíbrio, esse tripé, tá? Porque esse tripé estando tranquilo, estando bem